Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200 Mais, podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu trago pessoas para compartilhar suas histórias, desafios e estratégias para crescer no mundo dos negócios. Nosso objetivo é te mostrar que é possível vender, crescer e escalar negócios na área da saúde e que você pode ser responsável pela sua liberdade profissional. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente a Patrícia Roberta, que é empresária, farmacêutica e CEO da Dermofit, da Ideale também. Sim. E mentora de farmácias, no ramo de farmácias de manipulação. Isso mesmo? Exato. Seja muito bem-vinda, Paty. Um prazer enorme ter você aqui. Quero dizer que a sua história me inspira muito. E já vou dizer que dá um spoiler, a Paty é uma das poucas empresárias no segmento de farmácia de manipulação que está entre a 0,6% das farmácias que mais faturam no nosso país, que faturam acima de 10 milhões de reais por ano. Então, parabéns por isso. Obrigada. Tenho certeza que você tem muito para compartilhar, para inspirar quem está assistindo a gente com a sua história, com a sua jornada. E vamos começar por aí. Recentemente eu descobri um pouco de como você começou a empreender, o que te fez, o que te motivou. E eu queria que você contasse um pouco disso pra gente. Claro, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade para poder falar um pouco da minha história, falar dos acertos, dos aprendizados. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Quero parabenizar pelo projeto e pela iniciativa. E acredito Obrigada. que a gente aprende muito ouvindo também. Muito. E a gente transforma em oportunidades para quem está ali absorvendo. Então, eu acho muito, muito relevante. Bom, primeiro o que me inspirou ir para o mundo do empreendedorismo, eu tinha um sonho muito grande de seguir como empreendedora, até para o meu perfil comportamental. Eu sou muito executora e muito comunicadora, inovadora, e a gente sabe que tem empresas que não estão preparadas para esse tipo de perfil. E muita determinação. Muita determinação, muito foco, foi o que me fez seguir nesse mundo, que eu não me arrependo nem um pouco. Inclusive, eu pulei aqui uma parte, geralmente eu abro com a frase, é verdade, a frase da convidada, como você resume a sua jornada empreendedora em uma frase, foi isso que você falou, determinação, foco e nunca desistir. Essa foi a escolha da Paty. Eu já fui direto para sua história, porque a sua história eu acho que ela é tão legal, eu esqueci de puxar essa frase aí que para você representa a sua jornada, então bora continuar aí contando pra gente. E começou a minha jornada como... Primeiro eu comecei como farmacêutica, numa empresa que eu entrei como estagiária, e foi onde eu tive o primeiro contato com o mercado que eu tô hoje. E esse mercado eu me apaixonei, logo eu fui passada para efetivação e me formei como farmácia. Isso veio num setor que era... As farmácias eram clientes dos distribuidores, dos fornecedores, que foi o caminho que eu encontrei. E logo eu me apaixonei, vi muitas oportunidades, encontrei empreendedores que não sabiam ainda identificar que eram empreendedores que estavam numa farmácia menor, às vezes não fazia marketing. E ali eu já comecei a ajudar os clientes. Comecei a ajudar, eu falei, nossa, que maravilhoso esse setor. A oportunidade de você personalizar, você oferecer um produto que não tinha no mercado, industrializado, e customizar, personalizar. Então, muitas coisas ali fizeram muito sentido para mim. Então, você entrou para trabalhar numa farmácia de manipulação, Não, é era isso? uma distribuidora de suplementos, então, de os clientes cosméticos. eram farmácia de manipulação. Exato. Perfeito, eu tinha entendido certo. Então, eu era estagiária, entrei para essa vaga de estagiária como estagiária de farmácia, que eu não tinha ainda me formado, porque eu me formei mais velha. E em seguida eu fui efetivada e o meu primeiro contato foi com vendas e com farmácia de manipulações que eu vendia produto para essas farmácias. E ali eu tive o contato com médico, com outras profissões, prescritores, com as próprias farmácias de várias regiões do Brasil, que eu viajava também, então eu tive a oportunidade de perceber como que eram as farmácias de São Paulo, como eram as farmácias do Sul, como eram as farmácias de Minas. São mercados muito diferentes, com oportunidades diferentes também, cultura diferente. E isso foi uma jornada incrível. Até que uma cliente minha em São Paulo falou assim, Paty, você pode me ajudar a vender a minha farmácia?
E eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, eu fui dispensada, fui mandada embora. Às vezes a gente não acredita no que o Deus prepara para nós. Eu não entendi no momento, fiquei super chateada, porque eu sempre fui muito workaholic, trabalhando para as outras pessoas. E eu fiquei extremamente reflexiva o que eu tinha feito para ser mandada embora. Então, primeiro que era o meu perfil comportamental. Então, é isso que eu falei. Você já falou disso, inclusive, no início, né? Um perfil que, se a pessoa não quer alguém pra... Você poderia ter empreendido, melhorado muito o negócio e talvez empreendido e virado sócio futuramente. Mas se a pessoa também não tá preparada pra isso, ela perde um talento, né? Perdeu um talento. Perdeu um Mas foi talento. ótimo pra mim. Pra você. Por Lógico. quê? Porque já te empurrou, assim, né? De uma vez eu pra entendi empreendedorismo. que eu tenho que ter meu negócio. Eu entendi que eu tinha que dar esse passo. Então foi importante. Depois de muito tempo eu tive a consciência, eu agradeci. Eu falei, nossa, ainda bem que eu fui empurrada. E essa cliente, quando me chamou, eu falei assim, não, eu não vou vender a sua farmácia, eu vou comprar a sua farmácia. Só que, doutora Letícia, pode chamar de doutora? Pode chamar de Letícia. Por favor. Só que, Letícia, qual era o meu pensamento? Eu sempre fui de compartilhar. Eu sempre achei que sozinha eu posso chegar lá, mas eu demoro muito mais. Que eu sempre tinha que ter alguém próximo. Então, de cara, eu falei, eu preciso de sócias. Preciso de sócias. Porque eu não tenho todas as habilidades. E eu quero compartilhar isso. Então, olha o meu pensamento do meu primeiro desafio como empreendedora. E é claro, vem os desafios que tem de sócios. Eu também tinha, era novo isso para mim. Então, a gente teve um desencontro, mas foi muito bom, aprendi muito com elas. E nós extraímos um melhor resultado, né, dentro dessa empresa. E como você escolheu essas sócias? Porque geralmente, por exemplo, médicos, às vezes, quando vão fazer sociedade, eles pegam os médicos que atendem na mesma clínica, vamos todo mundo virar sócio. E não pensem em quais habilidades, às vezes você tem que buscar alguém que não é médico, que é gestor, que é de marketing, que é de vendas, né? Como você foi elencando essas habilidades que você não tinha para encontrar as sócias? Eu pensei nessas habilidades, mas não foi intencional, assim, com tanta clareza. Porque quando a gente tá começando, orgânico. A gente não sabe, né, Paty? Foi natural. O que eu pensei? Eu preciso de alguém que tenha conhecimento técnico do que eu não tenho. E eu precisava de alguém que também me ajudasse na área comercial. Que, gente, o que faz uma empresa crescer? Vendas. Vendas. É a primeira coisa, a mais importante, a única... Então, eu precisava dividir essa responsabilidade, porque eu já tinha algumas noções de gestão, ferramentas que eu precisava aprender para aplicar. E aí foi onde até foi o nosso ponto de atrito, porque eu sempre pensei no colaborador, em desenvolvimento, em treinamento, em trazer estrutura organizacional que eu já tinha trabalhado em outras empresas maiores para dentro de uma farmácia que eu sabia que era possível. E é um mercado muito amador, é um mercado que é muito, historicamente... Ele vem das boticas, vem de família para família. Muito artesanal. Artesanal e amador, exatamente. E aí foi o nosso ponto de atrito. Eu com essa inovação, que vim do fornecedor, querendo trazer muitas coisas, e aí não deu conta a sociedade. Então nós acabamos rompendo. Então foi esse o critério. Peguei alguém que tinha habilidades que eu não tinha 100% e que para mim já estava claro e já estava tudo bem. Tanto que eu comecei dentro da farmácia na parte de inovação, desenvolvimento, conversava com o fornecedor, mas também muito ligada na parte já de gestão, já era algo muito claro para mim. Mas você pergunta para mim, e você tinha formação de gestão? Não, eu era uma curiosa, eu olhava muito isso, eu já tinha noção de que tinha que planilhar, de que tinha que ir atrás de número, controles, porque eu sou virginiana. Então, alguma coisa bom, né? Porque quem é executor e muito comunicador, e eu não tenho muito analista, pelo menos o signo me trouxe isso. Quem acredita, pelo menos. Mas foi isso. E nós desfizemos a sociedade em 2012. Aí eu comprei uma outra farmácia que era pequenininha na Lapa, vendia R$5.000 por mês e conheci a minha outra sócia. Atual, né? Atual. Foram, adivinha quantos? 4 meses antes da gente se conhecer, foi 4 meses da gente se conhecer e comprar a farmácia. Nós fomos apresentados por um amigo e tínhamos muitas coisas em comuns, eu já ouvia falar dela, e eu falei, não, é ela. Ela diz, Letícia, que eu fiz uma entrevista com ela, mas eu acho que eu fiz isso mesmo, me conhecendo, eu acho que eu fiz isso. Ela era o quê, no fim das contas? Ela era farmacêutica,
E ela estava dessa farmácia que estava sendo vendida. No distribuidor e ela era cliente do distribuidor que eu trabalhei anos antes. Que eu tenho 17 anos de mercado. Mas, na verdade, a gente que é empresário, a gente acaba tendo uma cabeça para o negócio que se expande para todo lugar que você olha, você fica procurando para achar as oportunidades. E aí você vê uma pessoa e você fala assim, gente, essa pessoa é maravilhosa, por que não fazer uma entrevista, um pitch, alguma coisa para ela? Né? Aconteceu! Foi isso que aconteceu. Porque ele apresentou, ele falou assim, não, a Renatinha, ela tá com dinheiro, ela quer investir em abrir uma farmácia. Eu falei, a Renatinha, aquela que, ela era muito famosa em Osasco, né? Aquela de Osasco? Não, eu conheço. Quando ela ia lá na empresa onde eu trabalhava, todo mundo estendia o tapete vermelho pra ela, porque ela era muito bom nos resultados. Eu falei, não, pode marcar, liga agora. Eu falei assim, pega o telefone e liga agora pra ela. Aí ela ligou. Ele ligou, e aí nós conversamos, marcamos, e eu fiz a entrevista, como diz ela, perguntei, porque eu não conhecia. E assim, de cara, eu falei, nossa, eu acho que é ela mesmo. Aí tive mais propostas de sociedade. Foram um total 3 propostas. E o meu coração ficou no dela. Eu falei, é ela. E deu muito certo, muito certo. Se deu, né? Porque quando nós escolhemos o imóvel, nós olhamos uma para outra e falei assim, aqui tem tudo, tem um auditório, porque eu queria treinar, é tudo separado, tudo organizado, aqui vai ser tal setor, aqui tal setor, porque eu já imaginava isso na cabeça. E é uma mini indústria que você acabou fazendo ali, né? Porque assim, é bem diferente quando... E a gente pode estender isso para clínicas, para qualquer negócio. Às vezes a pessoa pensa, eu sou empreendedor porque eu tenho um CNPJ. Tudo bem, não deixa de ser verdade. Mas quanto de resultado o seu negócio entrega depende muito da cabeça de quem está por trás, da fome, do foco, da determinação, de buscar conhecimentos que vão te fazer ir além, né? Por exemplo, tem farmácia que falou que essa que você comprou estava faturando 5 mil por mês. Eu sei que vocês mentoram farmácias e sei que tem farmácias que faturam 30 mil por mês, 50 mil por mês e as que faturam acima de 1 milhão por mês. Isso. Qual é a diferença? Mesma coisa, tem clínicas que vão faturar 30 mil por mês, e tem as que vão faturar 200, 300, 500 mil reais por mês. Qual é a diferença? Modelo mental, né? Modelo de negócio, mentalidade. Mentalidade, exatamente. Porque quando eu entrei, tem 500 metros quadrados da farmácia. Quando eu entrei, olha o que é um modelo mental. Eu falei, nossa, tá perfeito isso aqui. Mas foi assim, isso é a mente empreendedora, né? Nem pensou, tanto que, se você me permitir, eu já vou falar um erro de cara. Eu abri a farmácia, investi, esqueci de um pequeno detalhe, o capital de giro. O mais importante. Capital de giro. Por quê? Você compra faturado. Então ele divide, mas o fornecedor hoje não divide 30, 60, 90. Ele divide num tempo curto. O cliente paga como? Parcelado. E você tem um movimento ali, as contas, tem o funcionário, folha de pagamento. Até equilibrar o fluxo. E aí foi um grande case nosso, porque nós conseguimos equilibrar, fazer o break-even, quando você não precisa mais botar muito rápido. Porque nós estamos tanto no foco. E logo, nós vimos a sala que era para o call center enchendo. Eu falei... E uma coisa importante, sabe, Letícia? A gente também liga no automático e esquece de comemorar as pequenas vitórias. Nós fomos perceber, alguns anos depois, o tamanho que a gente já estava. Porque era tanto foco, tanta determinação. Que você estava crescendo, mas às vezes nem percebia tanto crescimento assim, né? Exato. Aí foi crescendo a equipe, foi crescendo, o laboratório foi ficando cheio. A gente achou que ia demorar 2 anos. Ou mais para ter a equipe para ocupar todo aquele espaço. E foi muito rápido, muito rápido. Paty, e aquela história da sandália lá? Conta essa história aí. Que arrebentou? Que arrebentou. Conta essa história aí. Por que essa história tem a ver com você, com empreendedorismo? Tem muito a ver. Eu vim de uma família onde... Isso não é a realidade, não é família de empreendedores. Eu também não. Tive muitas dificuldades. Eu fui a primeira a me formar na minha família. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade. E sempre assim, eu fui lá, tirei minha carteira de trabalho, tirei meus documentos, falei pra minha mãe, tô indo trabalhar, me mudava de escola. Você acredita? Que você se mudava de escola? Eu me mudei de escola. Eu me mudei de escola porque eu achava que a escola era fraca pra mim. Olha só.
E assim foi o meu primeiro Tô estágio. lembrando que a Ale falou, Patrícia é exigência. Eu sou bem exigente também. Eu me identifiquei naquele dia. Mas você sabe que as pessoas às vezes não entendem essa exigência. Eu acho que eu moldei com o tempo a forma de comunicar. Porque você já tem isso. Então, às vezes, você tem que ser mais suave. Mas exigência não tem muito a ver com rigidez, tem a ver com expectativa de você esperar mais. Eu dou mais, eu espero mais, eu quero mais. Eu acho que é um pouco disso, assim. Pode eu ser. Combinei, eu vou cobrar o que eu combinei. Então, se você tava numa escola que não atingia a sua expectativa, você falava que é fraco pra mim, vou buscar outra. E essa exigência me trouxe desafios também dentro da empresa, que é o que veio na minha cabeça. Veio, engatilhou, na hora que você falou, veio isso. Eu sei do que você tá falando. Porque a gente acaba sendo muito exigente também com tudo que tá ao seu redor. Mas, aí quando eu vi a vaga lá de estagiária para farmácia, eu falei, agora é a hora, que na minha cabeça eu sempre ouvi falar que o melhor momento para você entrar no mercado é quando você tá ainda na faculdade, que aparecem as oportunidades. Fui ganhar R$700. E quando eu estava saindo para a entrevista, eu só tinha 2 sapatos sociais. E um era uma estampa de jornal. E ela tinha uma alcinha. Quando eu estava saindo, o sapato arrebentou. Aí o que eu fiz? Peguei o grampeador e grampeei a alcinha do sapato. E fui para a entrevista. Quando eu cheguei lá, quando eu sentei na recepção, tinha mais candidatos do meu lado. Essa parte você não sabe. E na hora que eu cruzei o pé, um candidato que estava do meu lado olhou pro meu pé. Aí eu falei, ai, ele viu meu sapato grampeado. Eu peguei e puxei o sapato. Você acredita que essa pessoa que estava dentro do meu lado, ele também estava concorrendo à vaga, ele também foi contratado. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Uma semana depois ele entrou, eu fui aprovada. E até hoje ele fala, você achou que eu não tinha visto seu sapato grampeado, né? Mas eu vi, né? Eu vi. O nome dele é Carlos. Beijo, Carlos. Mas você achou que ele tinha visto, né? Ele que achou que não, tanto que você escondeu o pé. Mas eu não tive dúvida. Eu falei, eu tô atrasada, imagina, não tem outro sapato. Vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Eu grampeei e fui embora. Ele me machucando, mas eu foco, determinação e não desistir, né, Paty? A sua frase. Eu só não esperava que ele ia ver meu sapato grampeado na recepção. A gente dá risada. E até foi hoje. daí que tudo começou, né? Que você entrou nessa empresa, aprendeu muito e viu que ali não era suficiente para todo o querer que você tinha de fazer mais, de além de impactar mais pessoas, de inovar. Eu queria que você falasse agora de uma inovação. Vamos ver se você vai falar o que eu tô pensando, senão eu pergunto de novo. Qual você considera uma grande inovação que você trouxe para esse segmento, o segmento de manipulação? Foi o suplemento em cápsula de café. Eu acho que isso foi bastante importante. Mas antes, esse eu coloco como o maior, assim, porque teve muita farmácia que ficou interessada. Eu nem sabia disso. Foi que eu trouxe de fora. Eu sei que você trouxe muita coisa de fora mesmo. Trouxe de fora. Isso, inclusive, virou industrializado, né? Eu perdi até o time aí, porque acabou que nós trouxemos essa ideia e uma empresa industrializou. Nós trouxemos em 2019. É a cápsula de cafeína, em teoria. De café dentro, o suplemento dentro da cápsula de café. Cápsula mesmo de máquina. De máquina. Máquina, Nespresso. Acredito. Nem sabia disso, não. E nós tentamos industrializar, tentamos, corremos fornecedores, só que a máquina que passava o café não podia passar o suplemento. E essa máquina é uma máquina cara, as empresas de suplemento não conseguiam investir. E quem invasava o café ia ficar residual. E isso travou o processo. Mas foi um início, muitas farmácias adoraram, trabalharam, a gente levou muito congresso, fizemos um mega barulho no mercado. E depois, acho que foi o ano passado, industrializaram a cápsula. Foi em 2019 que nós trouxemos. Tem um nome registrado e tudo. Fiz teste de alumínio na cápsula. Busquei uma cápsula que não tivesse toxicidade. Que não era de alumínio. A tampinha era. Eu fiz o teste da tampinha. Para saber o quanto de alumínio passava para o líquido na hora que passava na cápsula. Mas é pouco tempo de contato, né? Não, deu muito baixinho. A cápsula era de BPA. Uma das outras inovações que eu acho que eu trouxe para o mercado foi trazer o médico para dentro da farmácia e eu ministrei cursos para ele dentro do laboratório. E foi assim,
fantástico, sensacional. Muitos ainda são clientes, a gente tem parceria. E para mim foi algo assim que foi disruptivo, porque as farmácias nunca convidaram os prescritores para ir dentro do laboratório e ver como que é o processo. Ó, pega aqui a matéria-prima, deixa eu te explicar como que é. Muitos médicos não sabem como que é dentro de uma farmácia. Hoje a comunicação está melhor, porque todo mundo entendeu que tem que comunicar isso, que não há, tem um critério, tem Anvisa, é uma mini indústria, tem muito regulamento para abrir uma farmácia. A gente responde para muitos órgãos, responde para a Polícia Civil, para a Polícia, para o Exército, Polícia Militar. É militar? Não, é Civil, Exército, Federal, desculpa. Polícia Federal, Civil, Exército, a Covisa, né, a Anvisa local, o Ministério da Agricultura, o Conselho Regional de Farmácia. Então, são muitos órgãos que o tempo todo nós temos que dar até porque você diz que responde a tanta polícia assim por conta dos suplementos, dos pós, das coisas que vocês vai e vem, né? É mais ou menos por isso? É porque tem algumas matérias-primas, alguns que tem insumos controle, que né? são controles e são entorpecentes, também. Ou eles estão envolvidos na síntese de drogas, ou, enfim, algum processo que tem que ser controlado. Se eu não me engano, eu não vou lembrar todos aqui, mas eu acho, por exemplo, a glicerina, alguns que podem ser explosivos e tudo mais, né? Exatamente. Tudo isso aí. Então, agora eu não tô lembrando qual mais inovação. Assim, eu vou falar, porque teve uma que você me falou que realmente marcou muito. E eu vou puxar aqui, você conta então. Você me falou que foi você que começou com o movimento de mudar a regra do jogo nas farmácias de manipulação, porque antes, olha, não sei se você sabia disso, mas antes o paciente fazia o pedido, encomendava a fórmula, não pagava, e aí quando ele fosse retirar, ele pagava pela fórmula, ou seja, manda minha receita e falo, Patrícia, pode fazer para mim. Ela faz ali uma fórmula de 600, de 800 reais e eu não vou buscar. Era assim antes. Era assim eu lembrei antes. Mais uma agora. Essa... Então já conta, já engata. Conta essa e conta outra. Ótimo, Letícia. Sabe por quê? Gente, isso me chocou muito. Eu nem imaginava que era assim no mercado. Como? Na minha cabeça nem passa, nem concebe uma coisa dessa. Porque inovação nem sempre é algo novo. Nem sempre é criar algo novo. Às vezes é você pegar algo que já existe e melhorar. Ou criar um novo modelo, fazer a roda girar diferente, melhor. Exatamente. E foi pra todo mundo, não foi só pra você. Foi pra todo mundo. Você melhorou pra todo mundo. Exato. Em São Paulo, as farmácias todas vendiam nesse formato. Eu não aguentava mais cliente que encomendava e por algum motivo desistia da compra e ficava lá para retirar. E tem uma validade curta o produto. O produto já estava pronto. Até que um dia eu pensei, eu vou numa loja, eu vou em qualquer lugar comprar algo e nunca ninguém me vende fiado. Isso é quanto tempo atrás, né, se fazia isso? Na época dos mercadores, né? Eu falei, não, vou ter que acabar com isso. E eu criei essa regra dentro da empresa. O time comercial todo falou, não, nós vamos perder os clientes. Mas, gente, onde você compra que você não paga? Vai lá na loja, pega a TV e fala assim, ó, semana que vem eu passo aqui. Vai lá na festa, pega a TV e fala, semana que vem eu passo aqui pra pagar. Roupa, sapato. Aonde? Drogaria. Não existe. Falei, vai na drogaria. Acabou. Exato. Perdemos sim fala alguns assim, clientes. Ó, eu vou querer esse daí, manda aqui pra minha casa. Eu quero mesmo, hein? Eu vou pagar. Manda aqui pra casa que eu vou pagar. Gente, como assim? Aí eu realmente, assim, e por um tempo eu fui pressionada para voltar atrás. Eu não voltei atrás, nem eu e minha sócia. Perdemos alguns clientes, mas eles voltaram depois. Porque eu treinei, eu falei, você vai falar isso, vai com esse discurso, com essa narrativa, a gente começou a colocar validade no orçamento, colocamos lá quais as condições de troca, se tivesse algum problema, enfim, variação, porque é um produto feito manualmente, Sim. Pode variar de lote para lote, enfim. Então nós íamos tratar, ali eu também determinei um formato de sistema de atendimento ao cliente, de fórmulas, e deu muito certo. Teve uma fase de adaptação. E às vezes, pequenos detalhes assim podem ser cruciais, ou para te fazer quebrar um padrão, né? Porque quantas farmácias às vezes não quebraram, por exemplo, a que você comprou que faturava 5 mil por mês. Às vezes ela fazia muito mais encomenda de fórmula, mas quem pagava dava 5 mil, né?
Às vezes ela fazia 15 mil de encomenda. Mas ainda tem farmácia que faz isso em alguns Jesus mentorados amado. ainda tem. Eu falo, não, você tem que parar, você tem que começar a criar narrativas, se preparar. E uma outra inovação, quando surgiu o WhatsApp, logo quando surgiu, porque eu sou muito skin the game. Eu gosto de testar. Eu sou meio destemida pra isso. Eu também sou. Eu sei que às vezes eu podia ter planejado muito, melhor. Muito corajosa, assim, muito. Olha só como a gente recebia as receitas, por fax. Né? Recebia por fax ou por e-mail. E tinham muitos problemas. Fax, grudava a receita, colava a receita com o nome errado, porque vinha um monte, aí assim, grudava um rolo. um de outro, parecia que era dois nomes e era só um. Às vezes só chegava uma, não chegava a segunda Oh. parte. Dava muito problema. Quando surgiu o WhatsApp, eu falei com eu vou até falar o nome dela, Thaís. Eu falei, Thaís, nós temos que começar a atender pelo WhatsApp. Vamos começar a falar com os clientes. Aí os clientes começaram a baixar o WhatsApp, porque ninguém nem tinha o WhatsApp. Então, quando pingou o WhatsApp, eu lembro disso, da minha primeira conversa com o WhatsApp, eu falei, aqui pode ser um canal de atendimento. E eu comecei, e a gente começou e deu velocidade. Hoje é o principal, né? Principal. 99% sempre. Até quem vai retirar na loja, compra através do WhatsApp. Mas eu lembro disso, que eu não tive nenhum problema, nenhum receio de iniciar pelo WhatsApp. Eu falei, ó, tira foto, sabe? Então, assim, a gente foi ensinando os clientes logo quando apareceu a ferramenta. E foi super certeiro, melhorou muito. Também eu lembro disso, foi uma inovação. Na minha primeira farmácia, eu e as minhas sócias incentivamos, e eu com a vendedora, vamos, e deu certo. E você acha que isso tudo foi crucial para você se destacar, ter o faturamento que hoje vocês têm, assim, de tudo isso, da Patrícia inovadora, da Patrícia executora? O que você enxerga como principal habilidade sua ou principal movimento que foi determinante para isso? Claro que nós estamos falando de vendas aqui, que está relacionado ao faturamento. O que você acha que mais determinou isso, Paty? Olha, na hora que você estava fazendo a pergunta, já vinha na minha cabeça. É muita resiliência. Por quê? Você já viu? Diz que tem o gráfico do empreendedor, né? Que no mesmo dia ele fala assim, por que eu tô empreendendo? Por que eu tô passando por isso? No dia seguinte ele dorme, acorda e falou assim... As oscilações de humor. Vamos, gente, parece que nada aconteceu. A resiliência, que é uma palavra bonita e muito falada, mas nada mais é do que assim, você teve um problema, o tempo que você para, pensa e vai atrás de solução. Então a minha resiliência para administrar os problemas do dia a dia, independente do tamanho. Porque isso foi me dando só vacina. Ele foi expandindo a minha resiliência de ir e voltar rapidamente. Você foi ficando musculosa, né? Musculosa. Criou músculo, né? Foi a principal habilidade. Porque senão eu tinha desistido já. Eu já teria desistido. Que é surra uma atrás da outra. Surra uma atrás da outra. E por eu ser muito forte nisso, a minha sócia também, nós tivemos muito alinhamento em relação a isso. Ela tem um pouco mais analista, ela demorava um pouquinho mais, não para voltar, ela demorava um pouquinho mais para pensar. Isso foi ótimo, porque ela me complementava, porque eu já ia atrás da solução, já tava... Assim, eu acho que eu até tenho na minha bolsa o cartãozinho que os colaboradores fizeram quando eu voltei de férias. É tipo assim, ela faz acontecer, porque é muito imediatismo. E talvez isso atrapalhe. E ela me trazia esse equilíbrio. Porque ela ia lá, analisava, pesquisava, né? Porque às vezes também não é só questão de fazer, mas se você faz no sentido errado, na direção errada, com a estratégia errada, você vai errar mais. A gente precisa, sim, ser executora, não perder o time, mas também precisa desse equilíbrio de... Tudo bem, algumas coisas vão ser rápidas e vão dar muito bom, e outras vão ser rápidas e vai dar errado, mas ter um pouco desse equilíbrio também é bom para você conseguir ter dados, analisar minimamente para seguir um caminho um pouco mais assertivo, né, Paty? Foi muito importante isso para mim. E no começo eu não entendia. Não entendia que era assim, que funcionava, que eu tinha que, às vezes, ter um pouco mais de analista para analisar. Mas foi esse perfil que escalou rápido o resultado. Porque eu nem dava tempo de eu ficar pensando no problema. Eu já ficava... Na hora que eu vi o problema, olha a minha cabeça, Letícia. Alguém chegou com um problema para mim. Antes dela terminar, eu já tô pensando, vai ter que fazer isso. É uma coisa muito rápida, assim, na minha cabeça. Muito rápida. Já tem que fazer isso, tem que contratar tal pessoa, já tem que abrir a vaga, tem que não sei o quê, já tem que ligar pro cliente, já vou ter que... Mas assim,
era muito rápido. É bom, escala resultado, e me ajudou muito a levar a Dermofit mais rápido para o resultado, me levar também para o nível de consciência de empreendedorismo. Mas a virada de jogo foi quando eu uni tudo isso e eu comecei a me entender. Porque daí eu sabia me relacionar e comunicar e eu comecei a ser mais assertiva nas resoluções. Quer saber o que é seu ponto forte, aquilo que não é, né? Quais são as suas fragilidades e reconhecer isso para permitir que alguém possa compensar, né, nessas habilidades que te faltam, que aí acho que somando tudo isso, principalmente falando de sociedade, é excelente, né? Excelente. Isso foi a segunda etapa. A primeira etapa foi isso, essa buscar a solução rápido do problema, resiliência, o time espera isso de você, no outro dia você já tá, né, tá tudo certo, vamos, já tô aqui, vamos. Mas a segunda etapa já foi essa fase de amadurecimento como empreendedora, entender meu papel, enfim. E aí eu comecei a passar muito melhor pelos desafios com mais clareza e mais consciência. Paty, o que você teve de mais desafiador quando você começou a empreender? Quando assim, você comprou lá a sua farmácia, virou sócio da Renata, vocês começaram. O que foi mais desafiador para você nesse início? Que se você pudesse ter tido uma ajuda, um conhecimento que nem você, nem a Renata tinham naquela época, o que você acha que foi mais desafiador? Olha, eu tô aqui puxando na memória que foi desafiador, muito desafiador, mas eu e a Renata, nós nos combinamos muito para tratar essa situação. Porque quando nós aparecemos no mercado, isso chamou a atenção do mercado. Porque a gente já trouxe o médico de cara, já começou a fazer coisas que ninguém estava acostumado. Posicionamento, querendo ou não. E eu tinha desfeito uma sociedade, eu conhecia... Talvez esse era um problema, que é incomodar demais, já chegar chegando e aparecer, Foi né? esse o problema. Entendi. O que a gente escutava do mercado? Que nós íamos fechar nos 2 primeiros anos, foi 1. 2, começaram a falar muitas coisas para descredenciar a imagem de descredenciar. Terceiro, começaram assim a pressionar os fornecedores, porque eu tenho muito bom relacionamento com todos os fornecedores e isso eu assim faço questão. Foi um problema dos fornecedores que eram mais próximos de mim na outra sociedade, porque não foi também uma sociedade fácil de desfazer, teve sim momentos muito calorosos. Então acho que esses 3 foi o principal. E qual foi o meu papel e da Renata? Porque ali a gente abriu o mercado zero, nós não tínhamos cliente, não tínhamos parceiros, não tínhamos nada. Vocês reinventaram o mercado, total, né? E foi muito rápido. É como se até aquela época ainda tivesse qual foi o termo que eu falei antes? Artesanal, né? Aquela coisa mais artesanal, boutique, que a gente lembra lá dos filmes, aqueles frascos, aquela coisa muito, muito manual. É como se a cabeça das pessoas ainda fosse digital. A gente, olha a nossa estratégia. Antes de abrir a farmácia, a gente já fazia evento. Nós fizemos 2 eventos antes de abrir a farmácia. Não tinha, a farmácia não estava aberta. Nós fomos pegando contato, assim que abrir, doutor, nós vamos falar com você. Então, nós geramos uma expectativa no mercado. Através do dígito, ninguém usava o dígito, ninguém fazia nada. Então, nós usamos algumas estratégias que levantaram. O fornecedor era parceiro antes da gente comprar. Olha só, tá vendo? Assim, muitas vezes a gente fica pensando assim, como que eu faço diferente? E você pode se inspirar em vários segmentos, em vários mercados. Você pegou várias estratégias aí de lançamento. Foi. Tem gente que quer fazer o quê? Não, eu vou fazer uma baita inauguração da minha farmácia, vou fazer a minha farmácia linda e ela vai ter uma fachada e eu vou cortar a fita, que é o quê? O óbvio, o tradicional que todo mundo faz. Aí você investe um monte de dinheiro nisso e cadê os seus clientes? Cadê os seus parceiros? Que na verdade o principal cliente da farmácia de manipulação são os médicos, são os prescritores, né? Sem eles não tem paciente. O principal canal de aquisição de cliente. É o principal, ele é o seu principal cliente. Mas eu queria até te complementar isso. Guarda a tua pergunta aí. Não, pode complementar. Qual foi a estratégia para que a gente não perdesse o foco, o movimento e não se abalasse? Porque, assim, saíram muitas coisas ruins, assim. Eu falei, gente, de onde tiraram isso?
Mas, enfim, era um recurso, porque existe isso, né? A melhor forma de apagar a luz do outro, ou de acender a sua vela, é apagar do outro, né? Então, isso ficou muito claro. Sabe o que eu e a Renata fizemos? A gente foi cortando alguns relacionamentos que tinham em comum, que iam lá e contava pra gente o que estava sendo feito. Nós estamos cortando. Não, olha só, a gente não quer saber. Aí uma coisa que eu e a Renata, é o mesmo, a gente tem ponto em comum, vamos evitar agora? Isso foi a segunda estratégia. A terceira estratégia, vamos fazer o nosso melhor, mostrar quais são os nossos valores, como que a gente vai se posicionar, que a propaganda não vai ser nossa. Foi isso que aconteceu. O fornecedor começou a entender, eles começaram a levar fornecedores de fora na farmácia, eles começaram a virar cliente da farmácia, eles começaram a indicar, porque eles viram que o nosso posicionamento, o nosso trabalho, desmentia o que estavam falando. Assim, foi paciência e foco. Não desvia o foco, não desvia, não escuta. Não escuta. Não olha o que o concorrente está fazendo. E também, quer saber de uma coisa, assim, vamos falar de marketing um pouco. Não tem marketing negativo. O marketing sempre vai fazer as pessoas olharem para você. Isso é um tiro no pé de quem faz o contrário. É um tiro no pé. Lê. Sabe por quê? Porque é natural do ser humano gostar de fofoca, gostar de quem causa. De quem que a gente gosta nos filmes, nas séries? De quem é vilão, de quem apronta, de quem faz diferente, de quem caça confusão, né? Então, naturalmente, eles fizeram marketing pra você. Foi. Falei bem ou falei mal, né? Assim, mas falaram tanto que as pessoas, nem que fosse por curiosidade, foram ver. E aí viram que não era aquilo que estavam pintando. Só que a pessoa chegou até você, ela viu, ela gostou do que viu. Por que ela não vai ficar com você? Pode ter sido. Eu não tinha pensado nisso. Provavelmente foi isso. Não tinha pensado nisso. Porque querendo ou não... E outra coisa, o que você fala diz mais sobre você do que sobre o outro. Do que sobre o outro, exatamente. E principalmente quando você rompe Gente, quando você sai do emprego, nunca fale do emprego. Eu já deixei de contratar por causa disso. Porque eu falei assim, poxa, se ele tá falando da empresa que ele trabalhou, e às vezes são concorrentes que eu conheço, e eu tento manter um bom relacionamento. A minha premissa é manter o relacionamento com todos os concorrentes. Deixa mas eu as não... portas sempre... Exato, a não ser que ele não queira e tá tudo certo. Por estratégia para poder continuar falando mal de você. Mas se a pessoa sai de uma empresa falando muito mal daquela empresa, será que o problema realmente é da empresa? Exato, isso que eu penso. Independente se eu tenho um bom relacionamento ou não. Eu deixei de contratar uma farmacêutica recentemente porque ela falou mal de todas as empresas que ela trabalhou. E eu conheci algumas. Eu falei, nossa, não é esse tipo de profissional que eu quero, não é a cultura. E assim, o que é mais interessante a gente pensar aqui também de tudo isso que você está falando é sobre mercado, que hoje a gente fica pensando assim, mas é concorrente. É bom eu ter um concorrente à minha altura? Porque eu quero que meu concorrente seja muito ruim e eu vou ser muito boa. Só que, na verdade, deveria ser o contrário, né? Que é o que ninguém enxergou aí. Porque se o seu concorrente é muito bom, é tão bom quanto você, vocês elevam o nível do mercado. Agora, se você tem um mercado muito ruim e você é muito bom, as pessoas não vão nem conseguir enxergar o seu valor porque o restante estraga o mercado, o segmento, atrapalha, né? E a gente vê muito isso no empreendedorismo, assim, eu vejo nos lugares que a gente está, nos ambientes que a gente está juntas, parte de educação empresarial, você vê que os empresários que estão lá, mas lá no topo mesmo, lá no topo, eles podem ter diversas empresas de educação empresarial, cada um tem a sua, mas eles estão todos juntos, um fala do outro, um chama o outro, e assim, é sempre desse jeito que as coisas vão acontecendo e isso favorece o crescimento ainda mais para o próprio mercado, para o próprio segmento, né? E você falou algo que também, na época, eu refletia isso. E reflito até hoje. Porque te faz, assim, você correr atrás, te tira da zona de conforto. Você fala assim, não, agora vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Querendo ou não, é uma motivação para você. Ter um bom concorrente que tá ali no teu calcanhar é até uma maneira de você progredir. Você fala assim, não, eu vou melhorar, vou
acaba sendo um motor também. Eu acho que pode ter sido o meu Exato. motor também, sabia? Eu falei assim, não, eu sei da minha competência, eu sei da competência da minha sócia, eu sei das minhas habilidades, eu tenho uma mente que não para. Então, assim, não preciso nem olhar, mas me movimentar vai dar certo. E provavelmente você não ficou lá na empresa que você estagiou, justamente porque provavelmente você já tinha ideias tão diferentes que não cabiam ali, que eram ousadas demais pro Pode segmento, ser. pro mercado, e aí você viu que não cabia e eles não quiseram aproveitar toda essa visão que você já tinha lá na frente. E se tem acho que uma dica para você que é empresário é pensa bem diferente do que todo mundo no seu segmento faz. A Paty usou diversas estratégias aí de lançamento, de curiosidade, de parceiros, de fazer coisas que ninguém nunca fez no segmento, que é vou trazer os médicos para dentro da minha farmácia. Eu falo muito, por exemplo, tem a Central Injetáveis, que é uma farmácia no segmento de injetáveis. Maravilhosa. Eles fazem começaram, hoje já tem outros fazendo, mas eles começaram um projeto de educação pelo Brasil que nenhuma farmácia ainda tinha feito. E eles não são a primeira, a mais antiga, mas eles inovaram num formato de vamos levar educação e conteúdo para médicos no Brasil inteiro. Então, pensar assim, o que ainda ninguém faz no meu segmento? O que eu posso fazer de diferente? O que as pessoas fazem em outro segmento que eu posso replicar no meu? Exato. Que você fez exatamente isso. E eu sou uma mega curiosa disso. Deixa eu te contar algumas coisas que eu fiz em farmácia que ninguém nunca tinha feito. Conta. Eu aluguei um food truck, coloquei no estacionamento da garagem, coloquei as mesinhas de boteco e chamei os médicos dentro da farmácia. Eu falei, vamos agora fazer um tour lá dentro, pra vocês conhecerem o laboratório? Vamos conhecer o laboratório. Outra vez nós pegamos e contratamos uma banda, porque você viu lá, a minha recepção é bem grande. Uhum. A gente virou uma balada a recepção. Chamei os médicos, eles foram. E um outro foi eu ofereci meu auditório para fazer um estudo de caso dentro juntava alguns médicos e estudavam ali os cases, discutiam, né, protocolos clínicos. Aí eu ofereci ali um cafezinho, um coffee break. Nunca ninguém tinha feito isso. Nunca ninguém tinha. Hoje as farmácias são maravilosas, elas promovem eventos maravilhosos. Sim, mas naquele momento ninguém tinha feito fazia. isso. Ninguém. E olha o que a Paty enxergou. Ninguém. Geralmente, como funciona o mercado entre farmácias, indústria farmacêutica e médicos? Ela promove eventos relacionados a conteúdo, a informação, então vamos levar ali conteúdo para os médicos, com, de certa forma, entretenimento, networking, relacionamento, proporciona isso. No segmento da manipulação, ninguém nunca tinha feito, né? Que é o que eu disse, no segmento de injetáveis, ninguém nunca tinha feito até a Central fazer, agora tem outros fazendo. E que bom que você puxa a fila, porque você eleva, o que a gente tá falando antes, você eleva o nível do mercado, tudo fica melhor. E aí, quem é que vai se destacar? Quem de novo fizer diferente, melhor. Né? Ou persistir fazendo, porque às vezes você faz por um tempo e depois para de fazer, e aí quem entra e começa a fazer, de novo, pega aquele público que antes era seu, né? Então é a questão também de consistência, persistência, de sempre inovar. Personalizados também. Em São Paulo eu fui a primeira farmácia. Hoje tem farmácias maravilhosas, mas eu tenho lá no meu Instagram, em 2017 eu já comecei a fazer os primeiros personalizados. Já fazia com a etiqueta, depois eu fui evoluindo, melhorando. E quem focou nisso, hoje eu sei farmácia que super destaca nisso, gente, faz uns trabalhos, uns produtos maravilhosos, que você fala, meu Deus, olha quanto profissionalismo. É isso, né? Mas eu já tinha esse pensamento lá atrás, personalização ali do cliente, mandava como se diz? Uma porcelana pequenininha para ele fazer o cosmético em casa. Você acredita que eu fiz isso? Fiz. Chamava um kit, chamava mixologia, porque mixologia tem na culinária. Eu peguei e transformei em cosmético isso. Tem nos bares também, e aí eu para bebida, drink, mandava isso. Era um gel que ele mexia e voltava, então ele tinha esse encantamento ali, já uma experiência. E eu mandava algumas gotas de vitaminas para ele misturar e ele fazia ali na hora o preparo dele. Aí. E Paty, quando que foi o momento que você identificou que precisava buscar
conhecimento além do que você já tinha? Eu quero dizer assim, além do seu conhecimento técnico enquanto farmacêutica, buscar conhecimento na área de gestão, de educação empresarial. Que momento que isso foi crucial para você? Olha, hoje eu Ou falo... sempre foi? Não, hoje eu Não, falo não sem me foi desde o emocionar. começo, né? Hoje eu falo sem me emocionar. Mas teve um momento muito marcante. Muito marcante. Porque eu trabalhava de domingo a domingo, eu e a minha sócia. A gente sempre teve essa pegada de educação continuada. Então, a gente sempre estava nos cursos onde estava o nosso principal público, que era os médicos. Então, era domingo a domingo, fazendo material, eu entregava, eu manipulava, eu atendia no atendimento, eu fazia o atendimento, eu e a Renata, quantas vezes saímos para entregar. E era uma vida muito louca, estava indo muito bem. Tava indo muito bem, nós já estávamos batendo faturamento, assim, uma rampagem exponencial. Isso toda empresa que nasce tem esse exponencial, mas o nosso foi muito rápido, fora da curva. Até que um dia eu tenho uma filha pequena, eu saí da outra sociedade, eu tava grávida, ela tinha acabado de nascer, ela tinha acho que um ano e pouco, depois eu engravidei, acabei perdendo a gestação por causa dessa vida louca, isso foi o primeiro gatilho. E o segundo gatilho foi quando eu abri a Dermofit, trabalhando muito, porque era muito foco, muita determinação, e meu marido que ficava com ela. Então ele pegava ela, ele levava, ele buscava, ele levava ela para passear, levava pro shopping, levava pro teatro, ia para Salvador, que meu marido é baiano, viajava com ela, chegava lá na casa da minha sogra. Isso era a rotina. Aí quando chegaram os desenhos da Helena na minha casa, porque a escola sempre mandava, eu comecei a ver os desenhos, eu não me vi nos desenhos. E eu falei, meu Deus, eu tô perdendo o crescimento da minha filha. Ali foi o primeiro estalo. E as coisas estavam fora do controle. Aí turnover, reclamação, os pedidos estavam atrasados, assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi um crescimento tão rápido. Que o progresso estava muito, mas a ordem estava completamente... E diz que é isso, né? Primeiro progresso, depois ordem. Mas foi tão rápido que não deu nem para equilibrar isso. Não, né? Eu estava desequilibrada, eu estava perdendo o controle. Eu chamei a Renata, falei, Renata, e o marido dela também, falou, não te vejo mais. Eu chamei, Renata, olhei nos olhos dela, falei, ó, é o seguinte, se a gente não mudar agora, nós vamos perder marido. Primeira coisa. E tá difícil arrumar marido. Você vai perder teu marido. E eu não tô vendo a minha filha crescer. Eu tô perdendo fases importantes. E nós vamos mudar. E a mudança vai ter que vir de nós. Aí foi a virada de chave. Simultaneamente, eu caí num grupo que eu vi um mentor falando da parte de gestão, de liderança, de contratação. Eu falei, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Tudo errado. Eu falei, eu preciso mudar isso agora. A mudança veio de mim. Veio, assim, primeiro em mim. E aí depois eu fui desdobrando. E eu fui percebendo, porque eu sou muito executora. Eu aprendo, eu aplico. Eu aprendo, vi que é pra mim, adapto e aplico. Já implemento. Foi aí que aí eu comecei a voltar nos desenhos da minha filha, porque nós contratamos, melhoramos contratação, melhoramos o processo, melhoramos gestão. Comecei a entender o meu papel e foi automático. Ela veio junto comigo também em seguida. E ali a gente só foi melhorando, entendendo os nossos papéis. Aí eu comecei a aparecer nos desenhos da minha filha e de final de semana ficou claro que não era mais o que a gente não... Tinha que ter o local, tem que ter os pratos. Não existe equilíbrio, existe momento. Para mim foi importante aquele momento, mas eu não podia ficar naquele momento o tempo todo. Eu tive que começar a buscar melhoria. E aí eu comecei e não parei mais. E é por isso, Paty, que você decidiu também, além, né, de empreender no segmento de farmácias de manipulação, levar todo esse know-how e expertise que você tem, Andréia também, sua sócia, para outras farmácias, até porque eu acho que a gente pode encontrar os dois momentos, tanto empresas, farmácias que já estão faturando muito, que são enormes, mas que não tem ainda, que era exatamente o momento que você estava, que não tem ainda gestão, processos, margem, tudo bem definido.
E tem aquela outra que é a que está em crescimento, mas num crescimento muito lento. E aí o tempo, a questão do tempo é bem o contrário. Ela pode perder o tempo do mercado se ela não adquirir o conhecimento certo que vai fazer ela alavancar. É um pouco disso que te motivou? Foi, porque a André, inclusive, estava nesse grupo. E nós nos conectamos. Foi assim, uma conexão. A Renata e a Andréia, eu não tenho dúvida Conexão da vida, que né? tem alguma conexão extra. E quando eu entrei nesse grupo, eu me conectei com a Andréia, porque lá atrás eu tinha visitado a Lantana, mas eu não tinha conhecido ela pessoalmente. E ela sempre me inspirou, porque é uma pessoa formidável, ela sempre teve muito na ver essa parte educacional. E ali a gente se conectou e começamos. Esse mentor que apareceu no grupo, que me chamou a atenção, que eu falei, é isso, tá aqui a minha virada, minha segunda virada. Eu e a Andréia contratamos, fizemos projetos juntos e a gente se conectou, começou a compartilhar. A gente falou, é isso. E começamos a compartilhar métodos, processos, cursos, eventos. Começamos a ir nas mesmas rodas, sentar nas mesmas rodas. Acessar a mesma mentalidade. A mesma mentalidade. Eu fiz um projeto educacional para a formação de pessoas que eu preciso, porque uma das maiores dores é a contratação no nosso setor. E não é difícil resolver. Em todos os setores. Nem todos. No nosso, é um dos principais. Tanto que os mentorados sofrem muito com isso. Você formar pessoas. Eu pilotei um projeto que vi que deu certo. Então, essa veia educacional sempre teve presente na André e sempre teve presente em mim. E a gente sempre teve esse pensamento de que a gente tinha que melhorar a liderança, time, processo, trazer ferramentas. Ela é doida por ferramentas, eu também. Uma sempre puxou a outra. E aí nasceu o desejo. Eu falei assim, gente, o mercado tem uma demanda reprimida, tem farmácia... A gente estava junto a semana passada, a gente sentou lá na hora do almoço, ficamos discutindo IA lá, e mostra uma coisa e mostra outra, e vai, eu faço assim, eu faço assim. Eu, quando fiz o curso de IA, foi... eu não lembro o ano, foi 2022, chama Start. Sim. Eu fiz, acho que era uma assim, já era uma das primeiras turmas lá. Eu peguei o telefone, Andréia, vem para São Paulo fazer esse curso agora. Era assim, era uma coisa tão automática, eu via algo que podia ser aplicado. Olha só que interessante. Elas ficaram sócias ano passado. Mas vocês já são parceiros, elas são do mesmo segmento, do mesmo mercado. Elas podiam se enxergar como concorrentes, como rivais. Eu não vou te passar a minha estratégia, eu não vou te passar o que eu aprendi, eu não vou te passar o curso que eu tô indo. Faz sentido nenhum, né? E aí uma potencializa o crescimento da outra, junta e vira sócio, né? Exato, foi muito bom. E a gente tá se aproximando do encerramento do nosso episódio, né? Não é demais? Não, vamos continuar. Eu falo conversa, não falta. É muito bom, Deixa né? eu te entrevistar agora. A gente pode fazer um pra você me entrevistar. Eu quero ser entrevistada. Então tá bom, vai ser a primeira pra me entrevistar. Porque eu conto a história de todo mundo e não conto a minha. Eu quero te entrevistar. Então você vai me entrevistar, combinado. A gente sempre faz essa pergunta no encerramento. Qual foi a maior mentira, Paty, que te contaram sobre sucesso e que você só descobriu depois de muito tempo? Eu posso falar primeiro o que não me contaram de verdade? Pode, lógico. Depois eu conto da mentira. Da verdade foi que você tinha que lidar com pessoas, que você ia ter que... eu sou farmacêutica, você é médica. Não me contaram lá que eu não ia ser tão farmacêutica, que eu ia ter que ser empreendedora, que eu ia ter que ser líder, que eu ia ter que orientar as pessoas, que eu ia ter que lidar com várias questões. Não me contaram isso. Que o seu conhecimento de farmacêutica era só um detalhe, né? Era só um detalhe. Era uma parte da jornada do empreendedorismo, que só ele não era suficiente. Porque senão eu já tinha começado a estudar sobre gestão, tinha entrado numa faculdade antes. Se tivessem avisado. Exato, na melhor faculdade da vida é isso, porque o que move o empreendedorismo é essa vontade. E o que me qual era sobre sucesso, a maior mentira sobre sucesso que já te contaram. Eu acho que a maior mentira... eu tô com dificuldade de saber, assim, alguma mentira que me contaram. Pensa sobre sucesso, assim, o que pra muita gente... Você sempre escutou, sucesso é isso, e lá na frente você viu que não era nada daquilo. O que pra você é sucesso? Que às vezes pode ser diferente para as outras pessoas. Eu acho que às vezes as pessoas falam que sucesso é poder, que às vezes se afasta as pessoas,
É uma mentira, né? Que É o uma sucesso mentira. Ninguém quer ficar do lado de gente fracassado. Sim. Não é verdade? Sim. Eu falo isso. Você quer trabalhar numa empresa que tá fracassada? Que Você tá quer estar junto de quebrando, alguém que tá que fracassado? tá todo mundo lá endividado, com problema, com tristeza. Não, né? Não, eu acho que pode ter sido isso. Até porque a pessoa bem resolvida, com sucesso, Inspira com dinheiro, outras. inspira outra, não reclama da vida de ninguém, não fala mal da vida de ninguém. Então é exatamente isso, né? Como que você com sucesso vai afastar as pessoas de você? Não, o empreendedorismo, ele pode ser sim uma jornada solitária, porque muitas pessoas com quem você convive e se relaciona não entendem. Se elas também não empreendem, elas às vezes não vão saber contribuir. Mas dizer que elas vão querer se afastar de você, jamais. Jamais. É verdade, é verdade. Pra gente encerrar, se você tiver 30 segundos, Paty, para dar um recado, um conselho para um médico empreendedor, você que lida com muitos médicos, qual seria esse o seu conselho? Primeiro, estude sobre vendas. Vendas. Tem que estudar sobre vendas. Porque você deve estar deixando muito dinheiro na mesa. Muito. E essa história de que a saúde não pode ganhar dinheiro, que você não pode monetizar o seu conhecimento, é uma grande mentira. É porque os convênios ganham, os hospitais ganham, a indústria farmacêutica ganha e talvez só o médico não ganhe, né? Exato. Não é filantropia. Claro, existe um juramento, existe todo um propósito de impactar vidas, de cuidar de saúde, de cuidar de pessoas. Mas o médico quando é uma empresa Exato, também. mas quando você empreende bem, ou seja, não é só ter um CNPJ aberto. Quando você empreende bem, você vai impactar muito mais a vida das pessoas. Eu digo de mais pacientes mesmo, porque você sozinho é limitado. Quando você tem uma equipe, quando você tem um time, quando você tem outras pessoas que vão fazer parte da sua proposta de atendimento para os seus pacientes, você consegue expandir muito mais e atingir mais pessoas, né? E o que eu vejo, assim, muito comum é que às vezes o médico, ele foge da gestão, ele foge do financeiro, ele foge de algumas situações, porque a partir do momento, você virou uma empresa, você é uma empresa. E ali a tua mentalidade tem que ser essa também. Então eu acho que essa mudança de mentalidade, né? Vendas, olhar um pouco mais para gestão, às vezes são coisas que talvez você não porque pode. É desconfortável, né? Mas não tem crescimento na área de conforto. Não tem. Eu acho que essa seria a minha dica. Olhar muito então, para isso. Já são muito habilidosos, competentes. Aquilo para onde você não quer olhar hoje é exatamente para onde você deve olhar. E aonde estão as suas fraquezas, onde estão as suas maiores potencialidades. Exato. E a gente fica, às vezes, fugindo. Fugindo disso, né? Eu descobri que eu sou uma ótima vendedora. Você é mesmo. Você é mesmo. E eu fugia da venda. Só de ter feito isso, de ter tirado o pedido sem pagamento antecipado, meu Deus do céu. Não tem como, né? Paty, muito obrigada por ter aceito esse convite. Foi uma delícia esse papo com você. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que acompanharam a gente aqui. Eu também adorei poder compartilhar e fica aqui a minha dica, porque eu vou vir para entrevistá-la, porque eu também gosto muito de escutar as histórias que estão... Marcado, então. Em breve a gente faz esse. Muito obrigada, foi ótimo, adorei. Gente.